Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós, quanta alegria estarmos juntos em nome do Cristo Jesus para estudarmos a obra espírita. Hoje, exatamente 25 de fevereiro de 2022, e a nossa reunião hoje é para estudarmos o livro Obras Póstumas. Nós vamos iniciar hoje o item Estudo sobre a natureza do Cristo. Lembrando que nós estamos aqui em meados do século XIX, a fala do professor Allan Kardec, chegando ainda à codificação da doutrina dos Espíritos. Vamos iniciar então fazendo a nossa prece de gratidão. Vamos orar? Divino amigo Jesus, amigos espirituais aqui presentes, Deus, nosso Pai, nosso Criador. Para nós, terrícolas, esse momento é um momento ímpar. Estudar Espiritismo aqui na Terra é nos tirar do sono profundo da ignorância. Que nessa noite, amado Mestre, possamos mais uma vez em Teu nome estudarmos e aprendermos um tanto mais, porque o Senhor é a porta. E a doutrina a chave para abrir essa porta. Que os amigos espirituais que aqui estão presentes possam, Senhor, nos inspirar, nos conduzir. Porque aqui estamos em Teu nome, aprendendo para melhor servir. Te pedimos, amado Mestre, a permissão para iniciarmos o trabalho dessa noite. E que tudo possa transcorrer num clima de paz, de harmonia, de inspiração. No trabalho, Senhor, que confiastes a cada um de nós. Que assim seja. Então, nós vamos estudar aqui a fala do professor Allan Kardec sobre, hoje, fontes das provas sobre a natureza do Cristo Jesus. Mesmo em Espiritismo, que ele vai começar aqui falando, desde os primórdios até o período da Idade Média, mas mesmo no Espiritismo surgiram várias vertentes sobre a natureza do Cristo, tá? Mas vamos aqui nos ater à abordagem do professor Allan Kardec, ok? Então, nós vamos estudar aqui fonte das provas sobre a natureza do Cristo. Os milagres provam a divindade do Cristo? As palavras de Jesus provam a sua divindade? Palavra de Jesus depois de sua morte, dupla natureza de Jesus, opinião dos apóstolos, predição dos profetas com relação a Jesus, o Verbo se fez carne e o Filho de Deus e o Filho do Homem. Então, percebe que esse capítulo aqui em particular, nós vamos estudar sobre o Cristo Jesus, tá bom? Então, não falte, não deixe de acompanhar os estudos no canal, deixe aí nos comentários as suas observações, tá bom? Então, fontes das provas sobre a natureza do Cristo. A questão da natureza do Cristo tem sido debatida desde os primeiros séculos do cristianismo e pode-se dizer que ainda não se acha resolvido, pois continua a ser discutida até hoje. Foi a divergência das opiniões sobre este ponto que deu origem à maioria das seitas que dividiram a Igreja há 18 séculos. Lembra que a obra é de 1800, nós estamos aqui nos meados do século XIX. Sendo de notar-se que todos os chefes dessas seitas
foram bispos ou membros titulados do clero. Eram, por conseguinte, homens esclarecidos, muitos deles escritores de talento, versados na ciência teológica, que não achavam concludentes as razões invocadas a favor do dogma da divindade do Cristo. Então, dogma, o conceito religioso é algo que não se discute, e dentro da religião você pode ser excomungado dentro da Igreja Católica. Esse é o significado teológico da palavra dogma. Agora, se nós formos pegar a etimologia da palavra dogma, é algo que não se discute, é algo que não se refuta. Tanto é que nós vamos encontrar em Espiritismo o dogma da reencarnação, porque é inconteste para o espírita a reencarnação. Então, se alguém falar, eu não acredito na reencarnação, logo essa pessoa não é espírita. Então, não existe espírita que não tenha a lucidez sobre a reencarnação. Quando a gente fala em acreditar, parece que reencarnação é crença. Reencarnação não é crença, reencarnação é lei. Então, você acreditando ou você não acreditando, você está submetido à lei da reencarnação, ok? Então, dogma da reencarnação. Só que dentro da religião, como então na época, principalmente na Idade Média, você estaria sendo excomungado e muitas vezes até indo a suplícios, por ir contra um dogma da igreja. Então, você era punido por isso, tá bom? E a divindade do Cristo? Chamar Jesus Cristo de Deus. Né? Tanto é que se você for pegar algumas orações católicas, imagina você dizer Santa Maria, Mãe de Deus, né? Então, Maria não é mãe de Deus, mas foi mãe de Jesus Cristo. Por conta daquelas anotações, principalmente de João Evangelista, em que é indagado, Senhor, o Senhor pode nos mostrar Deus? E aí Jesus disse, mas vocês estão me vendo e não estão vendo Deus? Ele diz, eu e o Pai somos um só. Então, algumas falas do nosso Cristo foram interpretadas de forma equivocada e transformaram isso em dogmas. Da mesma forma que nós pegamos a metáfora de Adão e Eva, e a igreja também transformou aquilo em uma lei. Tudo começou assim, ninguém pode discutir o contrário. Então, Adão é um homem e Eva é uma mulher. E nós sabemos que isso tudo é uma metáfora, uma simbologia belíssima. Mas que durante muito tempo e até hoje, muitas religiões têm o conceito de Adão, um homem, Eva, uma mulher. E todo mundo só fala de 2 filhos, Caim e Abel, esquecendo o terceiro, que foi Sete. Esquecendo de indagar se Caim matou Abel, para onde Caim foi, para a terra de Nod, lá ele casou e teve vários filhos, a sua descendência. Mas aí a gente se pergunta, como é que ele foi para a terra de Nod e lá ele já encontrou um grupo formado? Se os 2 irmãos homens foram os primeiros a habitarem, logo depois do pai e a mãe, ali 5 pessoas. A gente também pode se questionar de onde surgiu o tronco africano, o tronco indiano, o tronco oriental. São raízes totalmente diferentes. E é impossível eu unir 2 pessoas da pele branca e daquelas 2 pessoas de pele branca surgir pessoas negras ou pessoas orientais. Então, são perguntas tão lógicas, mas que isso na Idade Média você era punido severamente se você fosse contra o que estava naquelas anotações. Então, daí o termo realmente, como aqui falado, dogma. Então, Jesus e Deus eram um só. Então, quando a gente estuda, quando o nosso Senhor Jesus diz, eu e o Pai somos um só, e quando nós fomos estudar o livro Pensamento e Vida, que nós aí nos deparamos com aquele momento que a vida, né, a mente é o espelho da vida em toda parte, então o que a gente aprende? Que Jesus refletia e reflete Deus 100%. Então, olhar para Cristo é ver Deus. Por quê? Porque Ele reflete Deus 100%.
Então é essa a lógica que nós temos que começar a entender. Então, olhar para Jesus era olhar para Deus. Por quê? Porque Jesus não fazia a sua vontade, ele fazia a vontade de Deus. E a vontade de Jesus era a vontade de Deus. Por que nós apanhamos diariamente? Porque nós queremos fazer a nossa vontade e não a vontade de Deus. Apesar da oração do Pai Nosso sendo ensinada pelo Cristo Jesus. Ninguém vai ao Pai senão por mim. O que ele está querendo dizer? É impossível você, na condição que você está, carregado de paixões, carregado de vícios, carregado de desejos, entender Deus. Porque, na verdade, se aproximar de Deus é entender Deus. Porque lembra que o Livro dos Espíritos nos diz que nos falta um sentido? Que nós ainda não conseguimos compreender Deus. Então, chegar perto não é alguém que está localizado e eu vou chegar perto. Não, não é isso. É entender Deus, sentir Deus. Nós não podemos chegar a um ponto de imaginar o quê? Que Deus é um ser, um humano, um espírito. Nenhum desses adjetivos nós podemos usar. O único é Papai. O Criador, Papai. Foi o termo que Jesus nos ensinou para chamar. Então, dentro da igreja, é um dogma. Jesus é Deus. Por isso a confusão que o povo fala. Até mesmo nós espíritas. A gente começa, Senhor Jesus, aí daqui a pouco ela está chamando Jesus de Pai. Na oração mesmo, a pessoa se perde. Tamanhos séculos e séculos vivendo essa experiência. E tem dificuldade de entender que Jesus é o Filho. Daí foi o único, gente. Se você ler todo o Antigo Testamento, você não vai ver um profeta chamando, eu sou filho, o filho amado, o filho predileto. Você não vai ver. Você vai ver o profeta, mas não o filho. O filho, só quem assim é realmente chamado é o próprio Cristo Jesus. Isso quer dizer o quê? Que nós ainda somos servos, mas ainda não nos comportamos como filhos de Deus. Nós ainda não nos comportamos como filhos de Deus. Entendeu essa chamada aqui do professor Allan Kardec? E lembra que ele está falando isso aqui em Idade Média, gente. Esse período aqui, o povo estava muito ressentido. Foram muitas perversidades. Muitas pessoas foram queimadas. Basta você ler o livro Renúncia para você ver um pontinho da Inquisição. E aqui nós estamos falando de alguém que está dentro da França. Entendeu, gente? Então, essa fala de Kardec aqui ainda é resultado ainda de tudo que foi vivido. As marcas que a igreja deixou em nome do Cristo Jesus. Então, ele diz, eram, por conseguinte, homens esclarecidos, muitos deles escritores de talento, versados na ciência teológica, que não achavam concludentes as razões invocadas a favor do dogma da divindade do Cristo. Então, o dogma da divindade do Cristo, ou seja, isso não se discute. Jesus é Deus, é indiscutível. Entretanto, como hoje as opiniões se firmaram mais sobre abstrações do que sobre fatos, e começa a cutucar. Procurou-se saber, principalmente, o que o dogma continha de plausível ou de irracional, deixando-se, em geral, de um lado e de outro, de assinalar os fatos capazes de lançar uma luz decisiva sobre a questão. Mas onde encontrar esses fatos, se não nos atos e nas palavras de Jesus? Vamos lá estudar, vamos ver se esse dogma da divindade do Cristo se bate. Porque se Jesus é Deus, então nós não temos um Deus só. Ou será que ele é o Deus e não existe outro Deus? É meio confuso. Considerando-se que o Cristo nada escreveu, seus únicos historiadores foram os apóstolos, que também não escreveram coisa alguma enquanto ele vivia. Aí vamos abrir aqui um ponto. Nós estamos aqui em que? Estamos no meado do século XIX, tá? Humberto de Campos ainda não tinha escrito, e o professor Allan Kardec estava aqui encarnado.
Então, o que nós aprendemos? Quantas pessoas decidiram escrever sobre Jesus? 4 pessoas. Nós tivemos Levi, que é o Mateus. Tivemos João, o evangelista. Tivemos o Marcos e tivemos o Lucas. Na obra Boa Nova, agora psicografado por Francisco Cândido Xavier, século XX, nós vamos nos deparar com o quê? Ele diz na obra Boa Nova que Mateus, que era o Levi, o cobrador de impostos, o publicano, que sabia escrever, que fazia parte do apostolado, que quando Jesus, inclusive, declamou, porque é um poema, o Pai Nosso, ele escreveu na hora. E nós vamos nos deparar também com o Sermão da Montanha, também lá ele diz que o nosso querido Levi escreveu na hora. E quando nós vamos ler Paulo e Estevão, mas já é no ano de 34, ou seja, Jesus já tinha sido assassinado, ali também já tinha anotações de Levi, era o que rodava naquela época, que é o Mateus. A anotação é, eu estou aqui a falar e algumas pessoas estão aí a anotar. Vai anotando, isso são anotações. Nossa, essa fala foi legal. E aí você anota. Nossa, essa fala foi legal. E aí você vai anotando. Então, Levi tinha anotações. E essas anotações foram o quê? Sendo copiadas. Uns passavam para os outros. Então, nós temos Levi, que escreveu algumas anotações. Não é todo o Evangelho de Mateus, tá bom? Mateus e Levi é a mesma pessoa, tá? Então, não, ele tinha anotações, não era o evangelho, como nós estamos estudando hoje, eram anotações. Então, com certeza, depois da desencarnação do nosso Senhor Jesus, ele aprimorou. Quem que imaginava que Jesus iria ser morto tão jovem? Jesus falava, avisava, mas eles não botaram fé, não. Tanto é que todos correram na hora do testemunho, não ficou um amigo ao lado. Porque amigo para tomar sol a gente encontra, para temporal não tem não. Então, são o quê? Anotações. O evangelho chegou depois. Então, o que é que o nosso professor Allan Kardec está nos dizendo aqui? Tudo que se contou sobre Jesus foi depois da sua morte. Então, Levi, algumas anotações, depois o evangelho. João, o evangelista, que conviveu com Jesus, ele foi escrever o evangelho, ele tinha quase 90 anos, gente. Marcos conheceu Jesus? Não. Marcos não conheceu Jesus. Tudo que Marcos escreveu foi o que ele ouviu de Pedro. Esse Marcos é o João Marcos, que também vai aparecer na obra Paulo e Estevão. Ele bem jovem, a primeira viagem de Paulo com o senhor Barnabé. Barnabé era tio de João Marcos. A mãe de João Marcos, que era Maria Marcos, meio que empurrou o filho para ir. Paulo ainda disse, tu tem certeza, né? E obviamente que o menino acabou desistindo daquele trabalho exaustivo de Paulo e de Barnabé. Mas depois ele continuou, a mãe ali, aquele ser muito presente, e então ele escreveu o evangelho que ele ouviu de Pedro, mas Jesus já tinha sido assassinado também. E Lucas, que também foi escrever o evangelho já bem depois da desencarnação de Jesus, porque Paulo é morto no ano de 64, ele é decapitado no ano de 64 em Roma, e ainda não tinha o evangelho de Lucas. Então, o que nós sabemos? Tudo que Lucas, que era grego, tudo subentende que ele era grego. E conversava, inclusive, com Paulo em grego, porque Paulo dominava o grego. Lembra que ele estudou em Tarso, ele era de Tarso. A gente vem estudar obras póstumas e se depara com toda essa nossa história do Evangelho, né? Então, o que Lucas escreveu foi a pedido de Paulo, porque Paulo tinha uma grande vontade de falar, de contar, de anotar as histórias do nosso Senhor Jesus. Ele tinha esse propósito na obra Paulo e Estevão, isso fica bem claro, porque ele foi visitar Maria, fez 1000 perguntas para a mãe de Jesus, anotou tudo, foi até Madalena, ouviu as histórias, anotou, foi até o Levi, o Mateus. O Mateus se apaixonou porque Paulo era muito inteligente, e ali eles se tornaram grandes amigos, também fez anotação. Paulo foi atrás de pessoas que tinham sido curadas por Jesus.
E ele também fez as anotações. Então, Paulo tinha um material muito bom. Não eram as cartas ainda, ele tinha um material que ele recolheu, porque ele queria escrever sobre Jesus. Só que ele não teve tempo hábil para isso, porque o trabalho dele era da divulgação oral, divulgar o evangelho. Então, ele recolheu todo esse material, deu a Lucas e pediu. Lembra que Lucas era médico, né? Ele era médico de bordo, né? Solicitou a Lucas que escrevesse, isso está bem claro na obra Paulo Estevam, que escrevesse sobre Jesus e que escrevesse também sobre o que aconteceu após a morte de Jesus, que aí é Lucas que escreve Atos dos Apóstolos. Então, o que a gente, fazendo essa viagem aqui à Palestina, qual é a conclusão que nós chegamos? O que o nosso professor Allan Kardec aqui fala, quando ele diz: considerando-se que o Cristo nada escreveu, seus únicos historiadores foram os apóstolos, que também não escreveram coisa alguma enquanto ele vivia. Então, Jesus não deixou nada escrito no papel, mas deixou tudo escrito na alma. Porque a gente, estudando a obra Humberto de Campos, as pessoas dizem que a fala de Jesus gravava na alma e nunca mais se esquecia. Imagina o magnetismo de um Cristo. Nenhum historiador profano contemporâneo falou a respeito dele, não havendo, por conseguinte, nenhum documento, além dos evangelhos, sobre a sua vida e a sua doutrina. Somente nos evangelhos, pois, é que se deve procurar a solução do problema. Todos os escritores posteriores, sem exclusão dos de São Paulo, não passam e nem poderiam passar de simples comentário ou apreciações, de reflexo de opiniões pessoais, porque Paulo também não escreveu sobre Jesus. Paulo conta são as cartas. Na verdade, as cartas, ele está o quê? Respondendo às dúvidas, às necessidades, às confusões, às discussões que as pessoas mandavam para ele. Paulo, nós estamos tendo dificuldade na igreja, o que se podemos fazer? Ele não tinha como ir até lá, então ele respondia através de cartas. Então, esse foi o grande propósito das cartas. Talvez Paulo não imaginava que hoje nós estaremos estudando as cartas que ele enviou aos Tessalonicenses, a Coríntios, ao Tito. Mas ele tinha influência do Estevão. Tinha, na verdade, o pensamento das cartas era do Cristo. Ditado a Estevão, e Estevão ditava a Paulo. Então você lê a primeira carta de Paulo aos Coríntios e você chora. Então ele diz assim: não passam e nem poderiam passar de simples comentários ou apreciações, de reflexo de opiniões pessoais, porque como é que vai falar de Jesus? Não tem que procurar onde? Qual é a fonte que fala de Jesus? Os evangelhos, os 4 evangelhos. Se a gente conhece a história do Cristo Jesus, foram pelas anotações dos 4 evangelistas. O que a gente conhece está lá. Ainda não tinha surgido aqui a terceira revelação para que as pedras pudessem falar. Pedras aí dentro dessa simbologia, né? Quando os homens não mais falarem, as pedras falarão, na fala do nosso Senhor Jesus. E essas pedras representavam o quê? Aqueles que já tinham retornado à pátria espiritual. Então ele diz de reflexo de opiniões pessoais, porque a pessoa vai emitir uma opinião em relação ao texto. Muitas vezes essas opiniões são contraditórias, que em caso algum poderiam ter a autoridade da narrativa daqueles que receberam as instruções diretamente da boca do mestre, como se ele dissesse assim. Porque o que acontece? Pessoas chegam comigo e dizem: Conceição, está passando uma série, porque antigamente era novela, hoje é série, né? O pessoal perde muito tempo. Está passando uma série de Madalena, olha que maravilha, você sabia que Jesus fez isso, Jesus fez aquilo? A pessoa não se apercebe que ela está vendo um filme e que esse filme tem um autor. Esse autor vai construindo, obviamente que ele deve ter lido o evangelho, porque lembra, a fonte é lá. Mas ele vai usando a sua imaginação, que se chama de licença poética. Mas a pessoa está vendo aquilo e ela está achando que aquilo é real.
É isso que o professor está dizendo. Ele está dizendo aqui, olha, algum poderia ter autoridade da narrativa daqueles que receberam as instruções diretamente da boca do mestre? Quer dizer que o seriado de hoje está muito mais autêntico do que o evangelho de Mateus, de Lucas, de João e de Marcos? Conceição, um livro tal, disse que Jesus se apaixonou por Madalena. Eu tenho vontade de bater minha cabeça na parede quando eu escuto uma coisa dessa. Porque parece que a gente vai surtar numa hora dessa, né? Como é que pode? Então a pessoa está lendo um livro, ela está acreditando que ela não consegue raciocinar de uma forma tão simples. Essa pessoa conviveu com Jesus, esse autor? De onde que ele tirou essas ideias? Da imaginação. Porque quando você vai escrever, você projeta a sua personalidade nos personagens. Então, quantas vezes a gente não projeta as nossas fragilidades quando a gente vai falar de Cristo Jesus? Então, olha, sobre esta questão, como sobre as de todos os dogmas em geral, e nós já sabemos o que significa dogma em pleno século XIX. Sobre esta questão, como sobre as de todos os dogmas em geral, o acordo entre os pais da igreja e outros escritores sacros não poderia ser invocado como argumento preponderante, nem como prova incontestável a favor da opinião de uns e outros. Olha, gente, isso aqui é tão forte que ele fala. É tipo assim, não posso ter qualquer escritor sacro, por mais famoso que possa ser, como autêntico. Ali é uma opinião pessoal. A fonte é quem viveu com ele. Quem foi que viveu? Os 4. Então não me importa se um sacerdote, um papa, qualquer escritor, não me importa. Isso é opinião pessoal. Isso é interpretação. Eu quero ver a fonte. Quem conviveu com ele. Por isso que ele usou aqui, ó. O acordo entre os pais da igreja e outros escritores sacros. Gente, isso aqui foi uma bomba na época. Bum! Explodiu. Lembra que ele não publicou, né? Isso aqui eram as anotações dele. Talvez ele viesse a aqui a gente está lendo anotações de Kardec. Aqui não passou por aquele critério dos espíritos. Não, publica. Não, isso não publica, não. Quantas vezes não era feito isso, né? Isso aqui você pode publicar. Não, isso aqui guarda. Medita mais sobre isso aqui. Na hora exata a gente te autoriza. Mas vamos lá, vamos conhecendo o material de Kardec. É ser invocado como argumento preponderante, nem como prova incontestável a favor da opinião de uns e outros, visto que nenhum deles citou um só fato fora do Evangelho relativo a Jesus, que nenhum deles descobriu documentos novos que seus predecessores ignorassem. Cenas do próximo capítulo, porque eis que o tempo se foi. Não vai dar mais tempo. Predecessores aí, antes, né? Os que antecederam, os anteriores. Gente, tá bom o estudo? Como que a gente pode imaginar que a gente estuda tudo isso no Espiritismo, né? Tá vendo por que ele é o Consolador prometido? Por que ele é a filosofia, a ciência e a religião juntinho? Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? Agora, se nós formos pegar a etimologia da palavra dogma, é algo que não se discute, é algo que não se refuta. Tanto é que nós vamos encontrar em Espiritismo o dogma da reencarnação. Porque é inconteste para o espírita a reencarnação. Então, se alguém falar, eu não acredito na reencarnação, logo essa pessoa não é espírita.
Então não existe espírita que não tenha a lucidez sobre a reencarnação. Quando a gente fala em acreditar, parece que reencarnação é crença. Reencarnação não é crença, reencarnação é lei. Então você acreditando ou você não acreditando, você está submetido à lei da reencarnação, ok? Por conta daquelas anotações, principalmente de João Evangelista, em que é indagado: Senhor, o Senhor pode nos mostrar Deus? E aí Jesus disse: mas vocês estão me vendo e não estão vendo Deus? Ele diz: eu e o Pai somos um só. Então algumas falas do nosso Cristo foram interpretadas de forma equivocada e transformaram isso em dogmas. Da mesma forma que nós pegamos a metáfora de Adão e Eva, e a igreja também transformou aquilo em uma lei. Tudo começou assim, ninguém pode discutir o contrário. Então Adão é um homem e Eva é uma mulher. E nós sabemos que isso tudo é uma metáfora, uma simbologia belíssima. Mas que durante muito tempo e até hoje, muitas religiões têm o conceito de Adão um homem, Eva uma mulher. E todo mundo só fala de 2 filhos, Caim e Abel, esquecendo o terceiro, que foi Sete. Esquecendo de indagar se Caim matou Abel, para onde Caim foi, para a terra de Nod, lá ele casou e teve vários filhos, a sua descendência. Mas aí a gente se pergunta, como é que ele foi para a terra de Nod e lá ele já encontrou um grupo formado? Se os 2 irmãos homens foram os primeiros a habitarem, logo depois do pai e a mãe, ali 5 pessoas. A gente também pode se questionar de onde surgiu o tronco africano, o tronco indiano, o tronco oriental. São raízes totalmente diferentes. E é impossível eu unir 2 pessoas da pele branca e daquelas 2 pessoas de pele branca surgir pessoas negras ou pessoas orientais. Então são perguntas tão lógicas, mas que isso na Idade Média você era punido severamente se você fosse contra o que estava naquelas anotações. Então daí o termo realmente, como aqui falado, dogma. Então quando a gente estuda, quando nosso Senhor Jesus diz: eu e o Pai somos um só, e quando nós fomos estudar o livro Pensamento e Vida, que nós aí nos deparamos com aquele momento que a vida, a mente é o espelho da vida em toda parte. Então o que a gente aprende? Que Jesus refletia e reflete Deus 100%. Então olhar para Cristo é ver Deus. Por quê? Porque Ele reflete Deus 100%. Porque Jesus não fazia a sua vontade, Ele fazia a vontade de Deus. E a vontade de Jesus era a vontade de Deus. Por que nós apanhamos diariamente? Porque nós queremos fazer a nossa vontade e não a vontade de Deus. Apesar da oração do Pai Nosso sendo ensinada pelo Cristo Jesus. Ninguém vai ao Pai senão por mim. O que ele está querendo dizer? É impossível você, na condição que você está, carregado de paixões, carregado de vícios, carregado de desejos, entender Deus. Porque, na verdade, esse se aproximar de Deus é entender Deus. Porque lembra que o Livro dos Espíritos nos diz que nos falta um sentido? Que nós ainda não conseguimos compreender Deus. Então, dentro da igreja, é um dogma. Jesus é Deus. Por isso a confusão que o povo fala. Até mesmo nós espíritas. A gente começa, Senhor Jesus, aí daqui a pouco ela está chamando Jesus de Pai. E tem dificuldade de entender que Jesus é o Filho. Daí foi o único, gente. Se você ler todo o Antigo Testamento, você não vai ver um profeta chamando, eu sou filho, o filho amado, o filho predileto. Você não vai ver. Você vai ver o profeta, mas não o filho. O filho, só quem assim é realmente chamado é o próprio Cristo Jesus. Isso quer dizer o quê? Que nós ainda somos servos, mas ainda não nos comportamos como filhos de Deus. Vamos lá estudar, vamos ver se esse dogma da divindade do Cristo se bate. Porque se Jesus é Deus, então nós não temos um Deus só. Ou será que Ele é o Deus e não existe outro Deus? É meio confuso. Então, quantas vezes a gente não projeta as nossas fragilidades quando a gente vai falar de Cristo Jesus? Olha, gente, isso aqui é tão forte que ele fala. É tipo assim, não posso ter qualquer escritor sacro, por mais famoso que possa ser, como autêntico. Ali é uma opinião pessoal.
A fonte é quem viveu com ele. Quem foi que viveu? Os 4. Então não me importa se um sacerdote, um papa, qualquer escritor, não me importa. Isso é opinião pessoal. Isso é interpretação. Eu quero ver a fonte. Quem conviveu com ele. Entendeu, gente? Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? Então, meus amigos, agradecemos a Deus, nosso Pai, a Jesus, o amor de nossa vida e a espiritualidade amiga pelo trabalho conduzido com tanto amor e com tanto carinho. Agradecemos infinitamente, se Deus nos permitir, até o nosso próximo encontro.